E o tarifaço, então, de Donald Trump deve entrar em vigor em 1º de agosto. O Brasil segue negociando e o Comitê Interministerial, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, se reunindo, então, com indústria e o agro, né, para discutir as ações. Vamos aos impactos, então, do tarifaço para o Brasil e também para os Estados Unidos. Eu converso agora com o José Eustáquio, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui novamente com você. Prazer é todo nosso. Essa semana, não é, o José? Brasil segue na mesa aí de negociação. Os Estados Unidos aparentemente não dando sinais aí de que querem negociar, não é? Quanto que pode prejudicar a economia americana diante do tarifaço, né, com data prevista para iniciar? O fato é o seguinte, Simone. O prejuízo maior é para a economia brasileira em detrimento da dos Estados Unidos. A economia americana é a maior potência mundial, ou seja, o Brasil tem mais a perder do que o contrário. Só que é claro que, em termos econômicos, também haverá impacto na economia americana. O que acontece? Normalmente, quando você taxa suas importações, os preços internos e a oferta interna no seu país diminui, o que faz com que os preços se elevem. Mas o que eu observei é que o governo Trump está fazendo diversas mudanças na sua legislação. Ao mesmo tempo que ele está aumentando tarifas em países estratégicos relacionados ao comércio internacional, também há um esforço muito grande de redução tributária. O que acontece? Então, ao mesmo tempo que você perde eficiência e reduz a oferta interna dos seus produtos, né? E aí você tem uma tendência à elevação dos preços. Se você reduz os tributos internamente, você compensa esse aumento de preços. O que nós observamos, né, ao longo aí dos últimos 5 anos é que, em meados de 2022, a inflação americana chegou no seu pico, algo em torno de 9%, muito influenciado pelas desestruturações das cadeias globais de insumos que no mundo aconteceu pós-pandemia. De lá para cá, a inflação americana vem reduzindo. E no ano passado, no meados de 2024 para cá, você tinha uma tendência de aumento. O que aconteceu com a entrada do governo Trump? A inflação começou a reduzir até maio deste ano e depois voltou a crescer. Mas a inflação está em torno de 2,7%, ainda abaixo das expectativas do Banco Central americano. José, você falou que o Brasil tem mais a perder, não é, com esse tarifaço, pode afetar empregos, restrição no PIB aqui nos estados que vendem, não é, os produtos aí para os Estados Unidos, é isso, uma dificuldade anunciada aí, chegando para essas pequenas empresas, para os estados, né, a gente pode colocar em São Paulo, a gente acabou de mostrar uma reportagem dizendo aí que o Rio Grande do Sul poderia ser o segundo estado aí com o PIB, né, afetado, é isso que poderia chegar aqui para o Brasil? No lado oposto, viu, Simone? É claro que a gente tem um impacto na nossa economia. Se o Brasil não fizer nada, o impacto será menor. Se o governo brasileiro resolver retaliar, as taxações podem se escalar e piorar. O que acontece se nós resolvermos taxar as importações? O mesmo que nós observamos nos Estados Unidos pode acontecer na nossa economia. Teremos uma menor oferta dentro do mercado doméstico e essa menor oferta vai expressar em preços mais elevados. Ao contrário do governo americano, nós estamos com uma política de aumento da arrecadação tributária. A gente já falou aí diversas vezes nas nossas últimas conversas sobre a questão do equilíbrio fiscal. O governo Lula, desde quando ele entrou,
ele optou por fazer um ajuste fiscal com aumento das suas receitas. E o crescimento das receitas é aumento de imposto. E aumento de imposto também tem reflexo positivo no crescimento dos preços. E por este motivo, a nossa inflação aqui no Brasil está acima da meta inflacionária. Ou seja, nós hoje estamos aí com uma inflação de algo de 5,4%. Comparado aos Estados Unidos, a nossa inflação é mais do que o dobro. Ou seja, temos que ter um olhar especial. Ao contrário deles, se a gente tem essa política de aumento dos impostos, o que a gente vai fazer é pressionar ainda mais os preços domésticos na nossa economia. Qual que é o impacto na política monetária? Manutenção das taxas de juros. É bom frisar, viu, Simone, que embora o governo tenha anunciado o maior plano safra da história, algo em torno de 600 bilhões de reais, se você somar agricultura familiar e empresarial, a subvenção agropecuária no plano safra reduziu comparativamente ao último ano. Na última safra, a subvenção foi em torno de 16,3 bilhões de reais. E no corrente ano, no último plano safra anunciado, a subvenção ficou em 13,5 bilhões de reais. Ou seja, reduziu a participação do governo na maior política agropecuária do país. Por que eu estou falando isso? A política agropecuária reduziu em termos de subvenção ao crédito e ao financiamento bancário para os agricultores. As taxas de juros já estão elevadas, em torno de 15%, podendo se elevar mais ainda caso esse cenário de aumento dos preços internos vigore. Ou seja, não é um cenário muito animador. Nós teremos crédito escasso de um lado, teremos preços elevados de outro e muito provavelmente a renda das famílias estarão diminuindo. Ou seja, não vai ser um cenário muito positivo. Aumentando essa percepção aí sua análise, né? Aumentando, não é, o preço dos produtos aqui impactando a nossa indústria. A gente vê aí essa Selic que já está elevada, esse cenário de Trump podendo manter, né, como você colocou aí, manter esse cenário todo, dificulta cada vez mais a vida aí do produtor para esse novo plano safra que já chegou, não é? A gente viu algumas críticas aí em relação ao montante, não é? No que vai ser subsidiado, enfim. É mais trabalho aí, é mais uma atenção, melhor dizendo, aí para o nosso produtor, porque quando a gente fala no custeio é uma coisa, mas o investimento pode ficar a desejar, né? Essa é que é a grande realidade. O agricultor brasileiro, ele anda, né, no fio da navalha, ou seja, qualquer movimento errado, ele pode ter um grande prejuízo. E aí, o governo tem que ajudar. Na verdade, viu, Simone, eu sou a favor do livre mercado. Seria importante, é até curioso, no discurso do governo Lula, ele fala que a democracia liberal está prejudicando o mundo, quando, na verdade, quando o governo brasileiro quer é que o governo americano reduza suas tarifas. Ou seja, seria o mundo liberal. O mundo protecionista é o governo americano aumentando tarifas, o Brasil também aumentando aqui, que foi uma política que nós fizemos ao longo da nossa história econômica. O Brasil, ele fazia a política substitutiva de importações, aumentando barreiras tarifárias, fazendo taxas múltiplas de câmbio, favorecendo setores estratégicos industriais em detrimento da agricultura. E por este motivo, o Brasil ficou estagnado por um longo período da sua história no crescimento industrial. Então, o livre mercado, ele pode favorecer todas as nações, né? Seja os Estados Unidos, seja o Brasil. Então, o que a gente tem que advogar é negociar de forma ponderada com os americanos, porque todas as nações estão negociando. O Brasil não seria diferente. O ponto ao qual nós estamos tratando é o seguinte: existem questões econômicas de um lado e questões políticas do outro.
pelo que eu estou entendendo, as questões políticas sobressaem em relação às questões econômicas. Mesmo porque a balança comercial brasileira em relação aos Estados Unidos é deficitária. Não haveria motivo para que os americanos nos taxassem. O que está por detrás são questões mais simples das nossas autoridades resolverem, mas depende de muita ponderação. Se houver, né, puxar a corda de um lado e para o outro, no final, quem será o maior prejudicado é o Brasil. Estaríamos caminhando para um caminho de uma economia mais à la Venezuela, Cuba e países mais fechados do que caminhos, no caso da Argentina, Chile, países latino-americanos que têm economia um pouco mais aberta ao livre mercado. José Eustáquio, pesquisador do IPEA, obrigada pela análise aqui da semana, né? Um bom início de semana para você, viu, José? E nos encontramos na semana que vem. Até lá. Muito obrigado, Simone. Boa semana e fica com Deus. Tchau, tchau. Até lá.